com mais emoção. Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. Bom, gente, daqui a pouquinho nós vamos estar batendo um papo. Os dois vão ser pela internet. Eu pensei que ia estar aqui. Então, todo mundo sem máscara, porque estamos sozinhos, né? Nos nossos respectivos lugares. Então, está aqui, eu quero anunciar aqui a Camila Honorati. Tudo bem, Camila? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. A Camila é empresária, é pós-graduada em gestão empresarial e psicologia organizacional, é isso mesmo, né? E também mesmo. em gestão de pessoas, especialista em perfis comportamentais e competência comportamental. Atualmente oferece palestras, treinamento e consultoria em gestão de pessoas. Eu quero agradecer, viu, Camila, a sua presença aqui em nosso programa. Eu também estou tendo... Imagina, eu estou aqui muito feliz, revendo um querido amigo de alguns anos. Ele já esteve aqui na emissora. O Eduardo Cunha. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Francisco. Prazer enorme em revê-lo. Muito bom dia para a Camila. É uma honra poder voltar aos seus microfones. É um prazer revê-lo e espero que esteja tudo muito bem com você. Graças a Deus, tudo bem. Camila, eu vou começar fazendo algumas perguntas para o Eduardo, porque ele também tem horário para cumprir. E nós preparamos algumas perguntas aqui para ele. Se ele quiser falar, então, sobre outros assuntos, fique à vontade, viu, Eduardo? Porque você tem muita história para contar, não é verdade? Todos nós, né? Todos nós. Os nossos fazem isso, né? É verdade. Bom, Eduardo, o que levou você a abrir o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff? Olha, Francisco, na verdade, eu decidi abrir o processo de impeachment, eu relato isso bem no livro do Tchau Querida, quando efetivamente ficou comprovado que ela havia praticado um crime de responsabilidade no segundo mandato dela. Porque no início, o processo da Dilma é um processo muito complexo. Porque ela veio, eu abordo muito isso no livro, um dos grandes problemas que a gente tem no nosso país é o processo de reeleição. A reeleição que a Dilma enfrentou, ela fez de tudo para aquela reeleição e já vinha praticando atos contra a responsabilidade radical, atos que poderiam ser enquadrados como crime de responsabilidade, em 2014, antes da reeleição, mas dentro do seu primeiro mandato. E toda a polêmica que se deu no início do segundo mandato dela se deu justamente pelas palavras fiscais, por ela prometer algo na reeleição que não podia ser efetivamente cumprido, ter prometido uma política econômica que ela tem que mudar completamente no próximo segundo mandato. E a partir daí, a contestação sobre ela foi muito grande. Mas não tinha ainda um crime de responsabilidade praticado dentro daquele segundo mandato. E eu não aceitava o enquadramento daquilo que ela praticou no primeiro mandato até 2014 como sendo uma causa motivadora da aceitação do processo de impeachment em 2015. Então, consequentemente, no momento que ela praticou esse crime, quando foi esse momento? Foi quando ela propôs ao Congresso, ao PLN, um projeto de lei, o Congresso Nacional, mudando a meta fiscal. E antes que o Congresso tivesse votado essa alteração, ela emitiu decretos de execução orçamentária como se esse projeto já tivesse virado lei. Ou seja, ela afrontou a lei orçamentária. Consequentemente, a partir daí, ela havia praticado um ato que poderia ser enquadrado como crime de responsabilidade. Só nesse momento, eu decidi aceitar o processo. Agora, Eduardo, o que você publicou o livro Tchau, Querida. Dá para explicar rapidamente o título do livro? Bom, o título Tchau, Querida faz referência a uma... Até eu explico bem isso no livro. Todo mundo sabe que foi uma conversa divulgada de forma ilegal pelo ex-juiz Sérgio Moro, já que ele tinha um grampo, autorizado um grampo, esse grampo havia terminado um período, pegou uma conversa depois
o Lula com esse grampo e o Moro divulgou ela, como sua gravação era ilegal naquele momento, como a própria divulgação também era ilegal. E esse diálogo que foi divulgado, ele terminava com o processo pedido da Dilma dizendo tchau, querida. Isso foi, na época, um motivo de memes, de muita divulgação, e criou-se quase praticamente virou o lema do impeachment da Dilma. Tanto se você pegar as imagens que teve na votação do processo de impeachment, eram placas escritas tchau, querida, qualquer coisa era tchau, querida. Então isso virou quase que um mote do impeachment. Então eu aproveitei esse mote, explico a razão e coloquei isso no título do livro. Não tem nada de debochar, não era isso o meu propósito. Apenas reproduzir aquilo que virou meme na época, em função dessa conversa telefônica gravada ilegalmente e divulgada também pelo juiz Sérgio Moro. Eduardo, o que é que você relata no livro e que não veio a público à época do processo de impeachment? Bom, Francisco, o livro ele é um livro, ele é muito denso, né? Ele tem 808 páginas. Ele vem com um apanhado da história do Brasil, política do Brasil, desde a proclamação da República, passando pelo período do Estado Novo, passando pela ditadura de 64, consequentemente a Constituinte de 88, passa pela eleição presidencial, a primeira que teve depois da ditadura, do Collor venceu, foi uma eleição solteira, passa pelo impeachment do Collor e vem com todo o processo até o PP, a Dilma e o consequente impeachment dela. Então, muitos detalhes que estão lá no livro, obviamente, na época não era público, mas são tantos os detalhes, fica muito difícil eu escolher um aqui e botar, penalizando a informação completa. Mas todo o processo de impeachment da Dilma, como também muitos fatos da história política anterior, são alguns fatos inéditos. E detalhes desse processo de impeachment não vieram à tona naquele momento, e estão vindo agora através do livro, mas são detalhes, como você percebeu, porque a partir de Dilma, ele era quase que um diário, por isso que o nome é Tchau, Querida, diário do impeachment. Então, essas informações do que acontecia diariamente, elas foram colocadas praticamente por quem protagonizou o processo eu e, efetivamente, obviamente, tem o meu lado da história, mas de fato, e contra o fato, pode existir até opinião. Você pode até não concordar com a opinião, mas com os fatos não há como você discordar ou concordar. E, evidentemente, muitos dos fatos não eram conhecidos naquele momento. Bom, eu vou dar uma oportunidade aqui a Camila. Camila, pensa aí, vai acompanhando. Você me desculpe, mas eu tenho que aproveitar aqui o Eduardo Cunha, que foi meu colega, companheiro lá de lutas, lá no Congresso Nacional. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, fique à vontade, viu, Camila? Eduardo, qual foi a participação do então vice-presidente, que depois viria a ser presidente, Michel Temer, no processo? Porque vocês eram do mesmo partido, o PMDB sim. Também era, né? Veja bem, eu coloco isso com muito detalhe, com muita clareza. Obviamente que a minha decisão de aceitar o processo de impeachment, ela foi por mim mesmo. Enfim, claro que havia pressão de todos os lados, tanto de um lado como para o outro, e claro que havia interesse, de uma certa forma, tentativa do próprio Michel que isso fosse aceito, mas a participação mais relevante do Michel foi na aprovação da abertura do processo. Ali eu mostro claramente no livro a atuação dele, visando obter os votos necessários para a abertura do processo impeachment. Eu relato, inclusive, e coloco uma frase que pertence ao Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, que é bom companheiro, meu amigo, não fiz isso com demérito para nada, mas simplesmente é um fato. Você não se tira presidente, você coloca presidente. Então, se não houvesse um presidente para entrar no lugar da Dilma e que ficasse claro para a classe política, que lutasse para isso, que pudesse compartilhar o poder futuro que viria, não teria havido aceitação do processo impeachment pela Câmara. Tanto que isso não aconteceu depois, quando o Michel foi submetido como presidente da República com duas votações que poderiam ter afastado do mandato, ele as venceu as duas. Por quê? Porque não tinha alternativa de poder a ele naquele momento, ele não tinha vice. Então teria que ter uma nova eleição para que pudesse preencher o lugar dele.
Então, havendo uma perspectiva que o poder vai ser trocado, e quem vai ser o ocupante desse poder, quiser ocupar esse poder e lutar para ocupar esse poder, você criou as condições do processo de impeachment. E é isso que eu relato comigo. Então, a participação do Michel é muito mais relevante para a aprovação do processo de impeachment na Câmara, da autorização do processo, do que necessariamente para a minha aceitação. E isso eu relato em páginas e páginas de detalhes. Eduardo, onde é que a gente ainda encontra o seu livro nas livrarias ou não? Não, encontra com muita facilidade. Ou quem não estiver encontrando em alguma livraria, certamente os online, como a Amazon, está disponível, entrega quase imediato. Certo. Agora, do ponto de vista técnico, sem pensar no campo político, quais foram os maiores erros do PT nesse processo de impeachment? Eu acho que o PT errou muito no conjunto todo. Primeiro, errou na condução do país, na minha opinião. Quer dizer, as suas políticas públicas equivocadas, a sua forma de lidar com a política também equivocada. O principal erro, talvez, tivesse sido a reeleição da própria Dilma. Isso eu coloco bem no livro, dito até pelo próprio Lula, para mim, efetivamente, um grande erro que foi cometido foi que o Lula não tivesse sido candidato em 2014 e sim permitido a reeleição do Dilma. Se tivesse ocorrido a eleição do Lula naquele momento, certamente o processo teria sido outro. Então, consequentemente, a gente pode dizer que o principal erro dele foi a escolha da Dilma para ter sido a sucessora do Lula e, principalmente, permitido que ela disputasse a eleição. Talvez esse tenha sido o maior erro do PT, o maior erro do Lula no livro. Bom, qual a sua avaliação do trabalho no exercício pelo ex-juiz Sérgio Moro e da Operação Lava Jato? A sua opinião, Eduardo? Olha, Francisco, eu tive a oportunidade nesse livro, talvez, dedicar umas 50 páginas a esse tema do ex-juiz Sérgio Moro e da própria Lava Jato. Moro, ele era o chefe de uma organização política e praticava, inclusive, crimes para poder ter o seu projeto político levado adiante. Ele está provando agora, ele vai se filiar a um partido político, vai ser candidato a presidente. Eu digo isso no livro, eu já afirmava isso no livro, que ele seria candidato a presidente. Ele tinha um projeto político que havia anunciado antecipadamente. O Moro escreveu em 2011 um artigo na Folha de São Paulo, dizendo como é que tinha que fazer no Brasil uma operação semelhante às conjuntas na Itália. E ele praticou, tanto que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no meu caso específico, já reconheceu a sua competência para me processar e julgar e determinou envio um processo para a Justiça Eleitoral. Ou seja, eu fiquei preso preventivamente 4 anos e meio por um juiz incompetente para me processar e julgar. Da mesma forma, o Lula foi preso por uma antecipação de cumprimento de pena, por uma pena que ele impôs ao Lula, que foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, várias decisões do Lula estão sendo derrubadas no Supremo Tribunal Federal e a sua incompetência como juiz, eu falo incompetência jurisdicional, não incompetência de termos competente, bom ou não, é importante para o ouvinte comum, às vezes pode soar diferente. Em termos jurídicos, competente é que ele não era apto a poder estar julgando aquele processo. Então, o que está sendo mostrado hoje pelo país, depois da Vaza Jato, que foi a operação de vazamento de conversas entre os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, mostra a manipulação do processo que foi feito em Lula. E comigo, vários outros, porque havia um interesse dessa organização chefiada por Moro que visava e visa ocupar o poder do país. Ele está desmascarado. E agora, como não é mais juiz, ele vai ter que vir para o campo de todos nós, que é o campo da política, para poder disputar o voto do eleitor e submeter um escrutínio da contestação dos seus atos, que eu espero que ocorra. Agora, uma curiosidade minha, você continua com alguma filiação partidária? Você tem um projeto político para o próximo ano ou não? Ô Francisco, eu continuo filiado ao MDB, não sei se permanecerei ao MDB. Ele não é o mesmo MDB da época que eu militava, inclusive junto com você. Eu pretendo disputar uma cadeira de deputado federal no ano que vem por São Paulo. Minha filha vai vir candidata no Rio de Janeiro, e aí eu não decidi que partido irei,
vou decidir mais para frente, até abril. Eu pretendo retornar, me submeter aos direitorados e, a partir daí, voltar a exercer a militância política que foi interrompida por esse processo político gerado pelo impeachment e pela atuação de Sérgio Moro. E como é que está o seu relacionamento com o Temer? Não, a última vez que eu falei com ele foi em 2016. Nunca mais falei. Certo. Bom, no livro você relata algumas conversas e encontros com o presidente Lula. Na sua opinião, se ele tivesse agido desde o início do caso, o desfecho, ou seja, o impeachment da Dilma, poderia ter sido diferente? Talvez se o Lula tivesse assumido a Casa Civil no segundo mandato da Dilma, no início do segundo mandato dela, e tivesse conduzido a situação política, talvez pudesse ter sido diferente, sim. Mas eu acho que poderia ser diferente se o Lula tivesse sido candidato ao invés da Dilma ser candidata à reeleição. Se ele tivesse sido eleito no lugar dela ter sido eleito, certamente o chance teria sido o Lula. O Lula é muito mais político, o Lula é muito mais profissional, muito mais pragmático e muito mais capaz do que a própria Dilma era. O grande problema do Lula, na minha opinião, foi escolher a Dilma para sua sucessora. Eu não concordo com o Lula, eu não votarei no Lula, não votarei no Lula, mas eu reconheço que ele é muito melhor do que a Dilma. Então, ele teria muito mais capacidade de discussão, de articulação que ela teria. Ô Camila, você teria alguma pergunta a fazer, Eduardo Cunha? Eu concordei bastante com o que ele falou agora. O Lula é bem melhor do que a Dilma, realmente. E como eu lido com essa parte aí de comportamental, o Lula ele tem um perfil mais influente, mais manipulador. Então ele vai de encontro com o que a população quer ouvir. Então é muito mais fácil ele conseguir carinho da população. Independente do que ele faz por trás, do que ele já fez, independente disso. Já a Dilma, ela não conseguiu se posicionar. E aí o pessoal começou a se revoltar com algumas ações. Eu não vou entrar na parte de as ações que o Eduardo colocou aqui, porque eu não acompanho 24 horas a política assim como o Eduardo Cunha acompanha. Ele está nessa área. Mas eu posso dar uma visão mais abrangente como uma empresária, trabalhadora, e todos os dias eu preciso correr atrás do meu ganha-pão, e a gente precisa que o governo seja mais rápido possível, porque a gente sofre muito aqui pelo outro lado, né? Certo. Bom, tanto o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, quanto o atual, o Arthur Lira, eles estão recusando os pedidos de impeachment apresentados contra o presidente Jair Bolsonaro. Dentre aqueles que você sabe, Eduardo, você daria andamento em algum desses pedidos ou não? Nenhum. Não vi nenhuma caracterização de crime de responsabilidade em nenhum dos pedidos que eu tive acesso. O Rodrigo Maia, ele defende o impeachment, mas quando estava sentado na cadeira não teve coragem de aceitá-lo. Porque também tem o seguinte, é muito fácil a gente defender e ao menos quando está fora. No momento que você está sentado lá, que você tinha o poder de fazê-lo, não fazê-lo, depois arrumar desculpa para dizer que não fez. Se ele achava que tinha, na interpretação dele, ele deveria ter feito. Agora, efetivamente, ele não teve coragem para fazer. Eu acho que não teve. Eu acho que o Bolsonaro não praticou crime de responsabilidade, pelo menos não foi conhecimento até agora. E agora, esse vídeo que falaram que foi super pedido, não sei do que, eu o li detalhadamente. Não encontrei nada mais a não ser alegozias políticas. E é importante que a gente saiba o seguinte, o processo impeachment, ele não pode ser aquilo que virou nesse momento. Infelizmente, não só porque, além do impeachment, Francisco, ela foi editada em 1950. Depois da lei do impeachment, nós tivemos 3 pedidos de impeachment aceitos. Um contra Getúlio Vargas, jovem civil, que venceu e não foi aberto o processo, contra o Collor e contra a Dilma. Acontece
e estão tentando transformar o impeachment num voto de desconfiança do parlamento na atuação de um governante. Esse não deve ser o objetivo. Para isso, eu defendo cultivar para o parlamentarismo, que a gente efetivamente possa preservar a figura do chefe de Estado e a gente possa ter efetivamente um chefe de governo que possa ser mudado à medida que tenha desconfiança do parlamento. Agora, o que nós temos hoje é que, como não existe esse mecanismo, aqueles que são oposição a quem quer que ocupe, acham que o impeachment tem que ser a solução para tirar quem eles são opositores. Isso me parece que vai continuar com o Bolsonaro, vai continuar contra quem quer que seja eleito depois, se a gente não mudar esse processo. Então, eu sou contra a gente considerar o processo de impeachment como um voto de desconfiança do parlamento, que na prática foi o que ocorreu. Agora, Eduardo, e a sua avaliação do governo Bolsonaro? Francisco, eu acho que a avaliação do governo Bolsonaro ela é muito prejudicada por dois fatores. O primeiro fator é a própria pandemia. E você está com o Bolsonaro aí, vai fazer 3 anos de mandato, mediante 2 anos de pandemia. É claro que a pandemia deturpa qualquer processo, tem consequência na economia, na vida das pessoas, na saúde das pessoas. Então, ela tem realmente sequelas que deturpam o processo de avaliação. O outro ponto de avaliação o Bolsonaro que também fica deturpado é a contestação, que nunca viu o presidente da República ser tão contestado quase unanimemente por todo o conjunto de processos. Isso vira uma opinião complicada, mais do que opinião pública. Então, há uma deformação desse processo. Eu vejo uma ridiculação da figura do chefe de Estado no Brasil, que é uma coisa que é ruim para todos nós. Você não está, inclusive, preservando a autoridade do chefe de Estado e a figura do chefe de Estado. Você está transformando o Bolsonaro em assim um boneco que qualquer escuta que agride, assim, com a maior naturalidade, com a maior facilidade. Então, é claro que isso preocupa a sua avaliação. Mas você está pegando todo esse conjunto, a pandemia e essa contestação que a gente tem da mídia, e você vê Bolsonaro, um terço do eleitorado, nem significa que ele ainda é muito forte. Resistir a tudo isso e ainda manter um terço do eleitorado, eu acho que o torna, na minha opinião, um candidato fortíssimo à eleição e vencer. Agora, e como é que você vê essas medidas do Supremo em relação ao governo Bolsonaro? Foram 123 medidas que, de certa forma, se chocaram com o chefe do Executivo. Como é que você vê isso, Eduardo? Olha, a gente tem um processo no Brasil que nós estamos divididos em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Onde o executivo executa, o legislativo usa as leis para o executivo executar e o judiciário para interpretar. O que nós temos hoje é que o judiciário está se sobrepondo aos executivos. Ele praticamente, em algum momento, chega a legislar. E efetivamente, uma forma que você precisa recorrer aqui. Isso é um modelo que precisa do tempo para resolver. Não é só função do Bolsonaro. Eu fui afastado de uma decisão do Supremo, não me foi dada direito a um recurso, e que depois eu entrei, através de partidos políticos, com ação direta de constitucionalidade, que acabou sendo julgada favorável, quando o Aécio foi afastado. E aí o Aécio foi substituído na votação do plenário. Eu fui afastado do direito que a Câmara se pronunciasse sobre o afastamento. Depois o Aécio conseguiu ser afastado, deu direito, o Senado se pronunciou e ele retornou ao seu mandato. Então, há um tempo demasiado para que o poder político saia das decisões do judiciário e que se fique restrito a decisões técnicas e que já tenha a possibilidade de mudá-las, de recorrê-las, porque a decisão do Supremo é a última instância. Vamos recorrer a quem? Ao Papa? Para quem é católico ou a qualquer outro? É muito difícil essa situação. Isso em algum momento tem que ser debatido. Eduardo, eu quero agradecer a sua participação e quer fazer alguma pergunta, Camila? Eu queria fazer uma perguntinha para o Eduardo a respeito da CPI. O que você acha dessa formação da CPI? São pessoas que não são nada santos, querendo culpar outras pessoas que também não são nada santos. O que você acha dessa formação? Você acha que deveria ter acontecido ou não? Eu acho o seguinte,
Camila, não vou nem entrar no mérito se são pessoas santas ou não santas, ou o que seja. Ali, efetivamente, foi um objetivo político. Foi um circo. É um circo político que foi animado pela mídia, que efetivamente quer ver qualquer coisa que não seja a caveira do próprio governo. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Aí determinadas pessoas que não são. Mesa Redonda. Hoje nós estamos aqui de volta, tudo regularizado, tudo certinho, nós vamos continuar mais um pouco. Eduardo, a produção me falou que você poderia ficar mais alguns minutos com a gente, é isso? Fico sim. Certo. Um pouquinho eu fico. Certo. Tá tudo bem. Vou responder a Camila, então agora ver se ela me escuta. Eu estava dizendo o seguinte, Camila, sem entrar no mérito se alguém é santo ou não é santo, na verdade o que houve nessa CPI foi uma atitude política de alguns que são opositores que juntaram a sua situação com a situação da grande mídia que contra o governo, contra o Bolsonaro, acabaram dando um palanque para que isso fosse reverberar dessas ações. Eu já presidi CPIs na Câmara dos Deputados. Eu nunca vi uma CPI em que o presidente da CPI interfere a todo momento nos depoimentos de todo mundo que questiona. Você, como presidente, Francisco, como deputado, sabe disso. A gente sai da presidência para poder atuar como deputado comum. Jamais a gente, como presidente, pode interferir. O presidente é o coordenador dos trabalhos. Isso é para dar apenas um pequeno exemplo. Então, para mim, aquilo foi um circo. Sem entrar no mérito do lado A ou B, ou do que aconteceu, se efetivamente teve ou não teve irregularidade, mas foi um circo, e foi, de uma certa forma, um circo que foi abafado pela própria realidade. Porque quando o circo começou, você tinha um nível de vacinação baixo no país. E quando o circo acabou, o nível de vacinação está tão elevado, o problema que poderia ter gerado a falta de vacinação, ele acabou morto por si mesmo, pela realidade do país estar com a grande parte da população vacinada, pelo menos em primeira dose quase toda, e em segunda dose a grande parte. Então, nós estamos com esse processo que as vacinas chegaram, a vacinação aumentou naquele momento, então a discussão se tinha ou não tinha vacina, ela virou uma discussão secundária e passou a ser uma guerra política. E todo mundo que tem um mínimo de conhecimento político sabe que aquilo ali não tem condição nenhuma de levar para aquele caminho federal. Agora, Camila, já que o Cunha pode ficar mais um pouco aqui com a gente, o Eduardo Cunha, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua atividade em gestão empresarial, psicologia organizacional e de gestão de pessoas. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, eu sou empresária há mais de 6 anos. Essa área que eu estou na parte de consultoria e palestrante, eu estou há mais ou menos 2 anos, 3 anos. E eu me identifiquei muito com o desenvolvimento comportamental e profissional dos trabalhadores dentro das empresas. Da alta performance, de seguir uma carreira profissional digna, assertiva, e ajudar essas pessoas que às vezes sentem dificuldade em desenvolver habilidades e competências. Então eu abri uma empresa que chama CH, Treinamento Profissional e Consultoria. Eu dou treinamentos nas empresas sobre liderança comportamental, vários perfis de líderes, sobre gestão do tempo, mudança de hábito hoje em dia, otimização do tempo, planejamento e organização, uma comunicação mais assertiva. Dou também palestras sobre autoconhecimento, inclusive amanhã eu vou estar numa imersão em Itapecerica da Serra, que é a APEC, MID 2.0, eu e o Gustavo Borges, nós vamos apresentar, fazer uma palestra, eu com uma e ele com outra palestra, para gestores e profissionais que queiram atingir a alta performance dentro das organizações, que estejam em transição de carreira ou abrir o próprio negócio também. Falo bastante sobre empreendedorismo, como é difícil empreender hoje no país, mas não impossível, principalmente quando você tem garra, determinação e vontade de crescer. E consultoria na parte de gestão de pessoas, desde recrutamento e seleção, como você recruta os profissionais hoje, como que você faz para engajar uma equipe, motivá-las dentro das equipes,
dentro das organizações, enfim. É um trabalho muito grande, é um trabalho intenso, porém com um resultado enorme. No final, eu vejo assim, o quanto que é prazeroso trabalhar com pessoas. Eu sou apaixonada por trabalhar com pessoas e entender o comportamento, como que eles são, como que eles agem e pensam hoje. Agora, Camila, pelo tempo que você está como empresária, aproximadamente 6 anos, um terço desse tempo praticamente foi com a pandemia. Como é que você administrou esse trabalho seu em meio a essa pandemia? Eu tinha uma empresa, na verdade, uma franquia. Eu vendi essa empresa em 2019, então foi antes da pandemia. E vendi ela em boas condições. Hoje ela ainda está em alta, eu vendi muitos e muitos bolos, era uma franquia de bolo, produção de bolo e cafeteria. E depois que eu vendi essa empresa, eu resolvi abrir a minha, que é a CH, Treinamento Profissional e Consultoria. Nessa época de pandemia, eu estava em construção com minha empresa. Porém, eu senti a dificuldade de entrar nas empresas, muitos não, eu ouvi, agora não é o momento, nós não estamos recebendo ninguém aqui, nós estamos segurando os budgets das empresas, para a gente poder investir futuramente depois que essa pandemia acabar, nós estamos preocupados com isso. Então, eu precisei esperar esse tempo, ter muita paciência, e enquanto isso me readaptar em outras coisas, ou seja, eu comecei a pegar, a fazer consultorias com pessoas físicas e não jurídicas. E é lógico que abaixar meu preço para essas pessoas conseguirem comprar o meu serviço. E poder ajudá-las nessa época de pandemia a desenvolver habilidades e competências para futuramente entrar no mercado de trabalho, uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Ok. Bom, nós temos uma matéria aqui que eu acho que vai dar certinho para o Cunha dar opinião e depois cumprir os seus outros compromissos e você também vai dar a sua opinião acerca dessa matéria que nós extraímos do portal UOL de terça-feira última. Não, terça-feira, em 26 de outubro. Cunha, se Lula saísse, o Cunha falando, né? O nosso convidado. Se Lula saísse do PT para um partido de centro, ganhava no primeiro turno. O ex-deputado federal Eduardo Cunha analisou o cenário político para as eleições presidenciais de 2022. Na visão dele, player fundamental, no pleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem o próprio partido como obstáculo para a vitória em primeiro turno. Se o Lula saísse do PT e fosse para um partido de centro, o Lula ganhava a eleição no primeiro turno, disse no final de outubro em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan. Isso porque, na visão do político, o petista ainda enfrentará uma alta rejeição pela legenda. Na estimativa de Cunha, no segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro, haverá 30% de PT, 30% de anti-PT e os demais é que irão decidir o resultado. O ex-deputado também comentou a possível candidatura do ex-juiz federal Sérgio Moro, que o condenou por corrupção e lavagem de dinheiro. Em tom de ironia, disse torcer para que isso aconteça e previu uma derrota. É claro, eu vou começar ouvindo aqui o próprio Cunha acerca dessa declaração. Você ainda mantém aquilo que você falou no Pânico ou não? Claro. É uma análise do fato real. O problema maior que nós temos aqui é a discussão do PT. O Lula sem o PT, ele não tem a rejeição que o PT tem. O Lula é visto de uma forma, o Lula é maior que o PT. O problema do Lula é o PT. O problema é que você olha, vem o Lula, vem o PT junto. Vem o Lula, vem as políticas públicas do PT. Vem o Lula, vem tudo aquilo que a sociedade não quer, na sua grande parte. Quando o Lula saísse, eu digo hipoteticamente, claro que isso nunca vai acontecer, se o Lula saísse do PT e fosse para o partido de centro, ele ia assumir o lado dele efetivamente melhor que a população pudesse ver. Então ele ia juntar aquilo que ele tem, o que ele tem não é pelo PT, o que ele tem é por ele.
É ele que ficou mais forte do que o PT, mas a rejeição do PT continua com ele. E o Sérgio Moro, eu não tenho dúvida nenhuma do seu fracasso eleitoral. O Sérgio Moro, as pesquisas recentes, duas que foram divulgadas, primeiro, a espontânea dele, que a pesquisa principal é a pesquisa espontânea, quando você efetivamente pergunta em quem você vai votar. Porque a pesquisa que você apresenta uma lista, a pessoa é induzida. E no dia da eleição você não tem lista nenhuma, você chega lá com quem você vai votar. Então, o Lula tem 31 nessa pesquisa espontânea, o Bolsonaro 24, o Moro tem 2. E quando você vê a rejeição, o Moro tem 61% de rejeição. Quem tem 2% de espontânea, 61% de rejeição, efetivamente não tem chance nenhuma de ganhar uma eleição. Quem conhece um pouco de pesquisa, de análise, sabe disso. Eu não mantenho na íntegra o total do comentário. Agora, o Cunha, você não acha se o Lula sair do PT, acaba o Lula e acaba o PT? Não, eu não acho que acaba o Lula, não. Eu falei com sinceridade. O Lula, o tamanho do Lula é muito maior que o PT. Se o Lula sair do PT, se ele perder aquilo que é só apaixonado pelo PT, ou que defende o PT contra o Lula, eu acho que ainda assim o Lula terá voto suficiente para poder estar no segundo turno. E se ele não perder o que ele tem pela prática de PT, ele vai ganhar no primeiro turno. Foi isso que eu falei, mais ou menos é essa a interpretação que eu falei. Certo. Camila, a sua opinião, por favor. Olha, entre Lula, Bolsonaro e Moro, eu acho que está precisando ter uma quarta opção aí. A quarta via. A gente Lula, PT, já esteve com a gente aqui no Brasil durante 16 anos. Foi difícil, muito complicado. Passamos por várias e várias crises. Bolsonaro, eu não sou nem Bolsonaro e nem Lula. Tem alguns comportamentos do Bolsonaro que eu falo, pelo amor de Deus. Mas o Bolsonaro, ele é um executor, ele vai lá e faz, e não está nem aí para a opinião dos outros. Ele é assim. O Lula não, o Lula é influente, por mais que ele faz por trás, mas ele fala, vamos convencer, vou manipular o pessoal aqui para vir comigo. Esse é o Lula. E o Bolsonaro é o Bolsonaro. O Moro, eu preciso um pouco mais de embasamento. Ele fez um trabalho no Lava Jato que todo mundo acreditou e aplaudiu ele. Porém, quando ele esteve com o Bolsonaro, ele teve um comportamento que eu olhei e falei assim, por que ele fez isso? Ele perdeu totalmente a credibilidade do povo. E aí fica, eu não sei, eu não votaria no Moro. Eu também não votaria no Lula, jamais. Por quê? Porque votar novamente em uma pessoa que já errou é burrice. Votar 2, 3, 4 vezes. Ele já teve a oportunidade dele de fazer o Brasil crescer. Ele não cresceu. O Bolsonaro está tendo a oportunidade agora, porém ele foi pego de surpresa por essa pandemia. E ele não soube conduzir essa pandemia. Então fica muito difícil. Para mim, eu teria que ter uma quarta opção. Porém, não tem. Não existe essa Tá difícil, né? a salvação da pátria que está precisando. Não existe uma quarta opção. Precisaria haver alguém que fala assim, não, vamos estruturar. O problema é que todos que estão ali em Brasília, um presidente não consegue ir contra todo mundo de Brasília. Pode ser o cara ou o cara, mas ele não vai conseguir convencer todo mundo que está lá em Brasília e nos outros estados a fazerem o que ele quer, por mais perfeito que ele seja, que ele queira melhorar o país. Certo. Então fica muito, muito difícil. Precisaria reestruturar tudo isso. O Eduardo, você acredita na possibilidade... Eu tô neutra. Como é que é? Eu não entendi. Agora eu tô neutra, eu não tenho uma pessoa que eu falo... Por enquanto está essa... neutra, está certo. Agora, Eduardo, você acredita no surgimento de uma terceira via ou não? Não acredito. Surgir tem candidatos à terceira via, mas são candidatos a eles serem a terceira via, não a ter uma terceira via. E primeiro que a própria pesquisa espontânea que eu falei, quando coloca Lula com 31, Bolsonaro com 24, os outros todos com 2, 1, já mostra que não vai haver terceira via. E o tempo também, né? O eleitor vai ter que decidir se quer o retorno do Lula e do PT ou se prefere a alternativa que é o Bolsonaro. Não haverá terceira opção para o eleitor, porque a eleição é em 2 turnos, o segundo turno será esse quadro entre Lula e Bolsonaro.
Certo. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Eu deixaria, a Camila vai continuar com a gente, eu deixo aqui o microfone e as câmeras aqui para suas despedidas, Eduardo, e muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, hein? E quando vier fazer campanha, começar a sua campanha, se programe para um dia vir aqui pessoalmente participar aqui da nossa programação. Muito obrigado, Francisco, pela sua carinhosa recepção, de todos os ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir. É um prazer enorme poder revê-lo e, claro, quando estiver por aí, vou aparecer sim com o maior prazer. Um abraço grande para a Camila, obrigado pela sua participação. Espero que vocês continuem fazendo o sucesso que vocês estão fazendo. Tá. Nós vamos a um breve intervalo, já já nós voltamos. Mesa Redonda. Bom, gente, nós estamos aqui de volta, conforme eu prometi lá para o Flávio Lubarino, lá da Folha Moratense, de Francisco Morato. Eu participei lá do programa do nosso querido amigo, e ele foi portador de um presente dessa empresa que é uma das principais lá de Francisco Morato. Francisco Morato é uma cidade muito simpática. Nas 2 vezes fui candidato a governador, eu ganhei a eleição lá em Francisco Morato. A primeira eleição eu ganhei em todos os municípios da Grande São Paulo, perdi para o Covas na capital, né? E foi a diferença que, infelizmente, não me deu a vitória, mas, graças a Deus, eu me dei satisfeito pelo resultado. Foram quase 7 milhões de votos. E eu voltei, já fazia algum tempo que eu não ia a Francisco Morato. A cidade está melhorando, a cidade está bonitinha, tá? Precisa o governo do estado dar uma olhada com mais carinho ao acesso, né, a Francisco Morato, né? E melhorar, né? Tem muitas passagens em nível em todas as cidades ali da região, e isso faz daquela pista de acesso a Francisco Morato uma pista muito perigosa mesmo, com muitos acidentes. E essa empresa Parmabond é uma das principais empresas lá, com muitos produtos interessantes aqui, ó, micro-óleo desengripante, silicone spray, são vários produtos, e eu quero agradecer à empresa o carinho, né, do presente. Eu vou ver para que serve cada coisa, tem muita coisa. Tem uma fita aqui, dupla face transparente, né? Então são coisas muito bacanas para o dia a dia, tanto do homem quanto da mulher, né, na sua casa. E eu quero oportunamente voltar a falar dessa empresa aqui em nosso programa. Eu também ganhei, né, esse livro aqui de autoria de Amara Hartmann. Eu li o livro, gostei, está primorosamente revisado, não tem falha nenhuma, né? Uma leitura gostosa, uma leitura rápida, muito interessante, muito criativa. E eu quero cumprimentar a Amara Hartmann e agradecer o presente que ela mandou para mim. Eu continuo aqui com a nossa querida convidada, a Camila. A Camila, que com o Eduardo Cunha aqui participando do programa, ela não teve tanta oportunidade de falar, mas agora eu queria deixar o microfone à sua disposição para você dizer, Camila, as pessoas porque você é muito, muito simpática, você transmite uma coisa muito boa, uma calma, assim, isso cativa as pessoas. As pessoas que tiverem interesse das suas empresas de entrar em contato com você, como é que as pessoas fariam, Camila? Podem entrar no meu Instagram, Camila_Honorati, lembrando que o Honorati é com H e TI no final. Ou, se vocês preferirem, que tem todos os meus contatos ali dentro no meu site, www.chtreinamentos.com.br. Ali, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, ou se vocês quiserem me ligar também, podem ficar à vontade. Por lá vocês conseguem também acessar o meu Instagram ou o meu Facebook. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo e aí eu posso apresentar com mais detalhes o meu serviço. Agora, uma honra poder... Camila,
Tem uma matéria aqui que eu gostaria muito da sua opinião, e que eu vejo assim com alguma preocupação essa notícia. Eu não sei se eu estou exagerando, eu queria, você que é jovem, o que você acha dessa notícia? O tema é extraído do jornal O Estado de São Paulo desta quinta-feira. São Paulo prevê flexibilizar máscara em dezembro. O governo de São Paulo prevê flexibilizar o uso de máscaras em ambientes abertos a partir do início de dezembro. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado avance em 4 indicadores que monitoram a cobertura vacinal da população, a quantidade de novas internações pela Covid-19. Segundo o João Gabardo, coordenador executivo do Comitê Científico do Estado de São Paulo, o Estado ainda está em uma transição importante com atividades voltando à normalidade. Para dar um próximo passo, o Comitê Científico que assessora o governo, do governo Dória, definiu que vai aguardar ter 75% da população total do Estado com 2 doses ou dose única de vacinas contra a Covid-19, por exemplo. Atualmente, o índice está em 68,5%. As outras 3 metas são: a média móvel de novos casos deve ficar abaixo de 1.100, atualmente está próximo de 800. A média móvel de internações deve ser inferior a 300, atualmente está abaixo de 400. E a média móvel de óbitos deve ficar abaixo de 50. Atualmente o índice está pouco acima de 60. Eu pergunto para você, Camila, você usa máscara com frequência? Como é que você está se dando com a máscara? Olha, no início foi um pouco difícil me adaptar. Várias vezes eu saía daqui do meu apartamento e entrava no elevador e falava, nossa, a máscara. A pandemia veio, apareceu para todo mundo mundialmente, foi uma mudança repentina que aconteceu na vida da gente. E até a gente se adaptar às novas normas, uso de máscara, para prevenir essa pandemia, que foi difícil, complicado, está sendo ainda, por isso que a gente tem que tomar ações cautelosas para isso. Mas hoje eu já me adapto muito bem. Eu sei que eu usando máscara eu vou me proteger e proteger também as outras pessoas. É isso que a gente precisa ter em mente, que não é só nós, mas nessas horas ter empatia de se colocar também no lugar dos outros e se preocupar com a saúde do próximo. Esses indicadores, e tirar a máscara em dezembro, se caso tiver realmente essa redução, nós estamos caminhando para isso, mesmo assim, sermos cautelosos. Nós vimos nos outros países, é bom comparar com outros países, por exemplo, Portugal. Portugal é um país que estava já num ritmo de todos sem máscaras, atingiu mais de 80% da população vacinada, e hoje o que está acontecendo? Eles estão tendo que retornar a usar a máscara, porque eles começaram a subir de novo os índices aí, as pessoas com pandemia, a internação. Então, nessas horas, é bom a gente prestar atenção nesses países que estão um pouco mais à frente e o que estão acontecendo nesses países que já tiraram as máscaras. E outra parte que é importantíssima a gente prestar atenção, nós estamos caminhando aí para festas de finais de ano. Então, muita gente vem para cá, pessoal de fora, de outros países, depois vem carnaval. E se liberar a máscara nesse carnaval para todo mundo, é bem provável, não digo que é 100%, mas é bem provável que a gente possa ter uma surpresa mais lá na frente. Então, por isso que é uma ação cautelosa. Talvez esperar até mais ou menos depois do carnaval. Aí sim começar a tomar essas providências de retirada de máscara. A gente precisa tomar cuidado, porque a nossa economia já não está muito boa. Se voltar a aumentar esses casos,
nós vamos ter mais problemas ainda. O índice de desemprego vai aumentar mais ainda, muitos empresários vão ter que fechar as portas novamente. Ou seja, a gente não pode deixar a peteca cair mais ainda do que já está. Então, é uma ação cautelosa que precisa repensar e ver se agora é exatamente o momento para a gente tomar essas ações. Eu concordo com você, viu, Camila? Eu fico preocupado. Você lembrou bem, ontem ainda eu recebi de um amigo nosso, Fabrício, que acompanha de perto o que acontece em Portugal, né? Ele é um analista na área de economia e finanças. E ele morou em Portugal até bem pouco tempo, retornou ao Brasil, e ele acompanha o dia a dia de Portugal. E realmente a situação agora, eles estão entrando num momento invernal, no inverno, né? E parece-me que o inverno é propício para que casos da Covid, gripe, H1N1, etc., tenham uma temperatura mais propícia para se propagar, né? Então está aumentando sim os casos de internações e de óbitos lá em Portugal. Sim. A Holanda, mesma coisa, né? Estão voltando a tomar algumas medidas, até em alguns lugares o chamado lockdown, né? Fique em casa, etc. A Rússia, a mesma coisa, e olha, a Rússia fabrica vacina Sputnik, e tem, parece que mais 2 vacinas que eles fabricam lá, e, no entanto, é um país que não aderiu à vacinação. Não chega a 50% de pessoas que tomaram a primeira dose, né? E já começa novamente a aumentar as internações e os óbitos. Então, eu concordo plenamente com aquilo que você está falando, Camila. Nós temos que abrir o olho, termos muita cautela. Eu já tomei uma decisão, estou na terceira idade, de continuar usando a máscara, mesmo se possivelmente, eu não acredito, mas hipoteticamente que a gente volte ao antigo normal, que eu não acredito que volte mais. Mas eu pretendo continuar usando, sim, usando a máscara, porque ela protege, sim. Ela é importantíssima. E eu acho que as autoridades brasileiras, especialmente da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, tinham que prestar muita atenção em relação ao que é que eles vão estar fazendo no Carnaval, né? Porque não nos esqueçamos que o Carnaval bateu recordes de público em 2019, em 2020, melhor dizendo, quando o governo federal decretou um estado de emergência, pelo que estava acontecendo nos outros países, e, no entanto, o Carnaval foi liberou geral, na Bahia, em todo o Brasil, especialmente São Paulo, com milhões de pessoas indo às ruas, Rio de Janeiro e Bahia, né? E o resultado a gente já sabe, né? Muitos estrangeiros, você lembrou bem, vieram para o Brasil trazendo a Covid, e foi uma contaminação horrível, né? A partir do momento que começou a se espalhar essa pandemia, aqui no Brasil ou todos os países já deveriam ter barrado as fronteiras, principalmente, não ter deixado ninguém entrar e também ninguém sair. Talvez teria sido uma das alternativas para prevenir essa pandemia. E outra, foi uma ação irresponsável, desculpa dizer assim, mas uma ação irresponsável ter liberado no Carnaval em 2019, sendo que nós já tínhamos casos aqui no Brasil de coronavírus. E nós já sabíamos que outras pessoas fora do país, tinham países que estavam já com um índice altíssimo do coronavírus. E mesmo assim, o que o Brasil fez? Apenas não quis ouvir, vamos fazer o último carnaval, e infelizmente aí foi o início, o start do boom da pandemia aqui no Brasil, né? Isso ajudou muito a espalhar o vírus aqui, né, nesse país. E eu, assim,
mais um ano sem o carnaval, nós não podemos pensar, poxa, nós vamos perder. Não, nós vamos ganhar. Ganhar porque no ano seguinte nós estaremos muito mais preparados para dar um mega carnaval com todos aqui, pelo menos seguros e sem esse vírus. Se tiver, lógico, a gente vai prestar atenção aí nesses novos vírus, nessas novas, me fugiu a palavra agora. Quando o vírus ele se desenvolve, é isso que a gente precisa tomar cuidado para ver se tem uma nova onda dessa pandemia. Então, é por isso que tem que ser ações cautelosas, é um dia após o outro, vamos analisar o cenário, será que precisa realmente tirar máscara? Será que precisa realmente fazer um carnaval com todo mundo liberado? E abrir as fronteiras para todo mundo vir aqui e passar o carnaval aqui? Tudo sem máscara, sem álcool gel, como se nada tivesse acontecido. Então, é Verdade. para se pensar. Ô Camila, nós somos escravos do tempo. Fica aqui desde já o convite para você retornar ao nosso programa, mas eu queria deixar aqui os nossos microfones para suas despedidas e o nosso agradecimento por ter aceito o nosso convite, querida. Muito obrigado, Francisco. Fico honrada de ter participado, principalmente com você e também ao lado do Eduardo Cunha. Foi uma honra ter participado aqui com grandes nomes e essa rádio nova difusora. Espero poder participar novamente em outras ocasiões, estou a seu dispor. E eu gostaria de convidá-los, aos ouvintes, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, o meu serviço, de palestras, treinamentos e consultoria, entrar em contato comigo pelo www.chtreinamentos.com.br. Pode repetir, pode repetir. www.chtreinamentos.com.br. Tá, muito obrigado, Camila. Tudo de bom Muito e obrigada, até uma Francisco. próxima, se Deus quiser. Até uma próxima. Tudo de bom para você. Obrigado.